Galera, Dragon Ball Z parece ter acabado lá nos anos 90, depois daquela Genkidama que acaba assolando o Kid Buu. O que acontece é que esse final ainda mais se concretizou depois que o final do Z acabou chegando e o Goku fugiu com o Ui para poder treiná-lo. O que acontece é que ninguém esperava que Dragon Ball iria voltar anos depois, lá em 97. E por acaso você já assistiu Dragon Ball GT? Dragon Ball GT. Seu sorriso é tão resplandecente, me dê a mão na escuridão. E se eu te perguntar o que é que te lembra o GT, você vai lembrar do quê? Muitas pessoas com memória afetiva vão falar, do Super Saiyajin 4. Outros mais rancorosos e impacientes vão citar a Bra e a Pan, do Super 17 ou até mesmo do Vegeta com Pigode. Nossa, que coisa horrorosa, cara. Quem foi que teve essa ideia? Mas uma coisa que a gente não pode negar é que esse anime realmente existiu e já foi ao ar, galera. Ou seja, ele possui críticas e possui elogios, mas o quanto de hate que Dragon Ball GT sofre não tá escrito. Mas será mesmo que Dragon Ball GT é tão ruim assim ou ele apenas é injustiçado? Isso a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Mas, como sempre, claro, já deixa aí seu like, se inscreve no canal e aperta o sininho das notificações. E deixa aí nos comentários a hashtag Dragon Ball GT, que eu vou estar deixando um coraçãozinho no seu comentário. Fica até o final do vídeo porque eu tenho um baita de um segredo para te contar. Então, galera, bora! A nossa história já começa em janeiro de 1996, lá no final da saga Buu do Dragon Ball Z, naquela cena linda em que o Goku se despede do Majin Buu e acaba, desintegrando ele a nível subatômico com aquela Genkidama. Adeus, Majin Buu. E galera, a gente sabe que 10 anos se passaram após a derrota de Majin Buu, e o desejo de Goku havia se cumprido há um tempinho já, Ele havia pedido para que o Majin Buu reencarnasse como uma pessoa boa. Você é um ser incrível. Eu te admiro muito, porque deu o melhor de si. Espero que renasça como uma boa pessoa. Estarei te esperando para lutarmos. E galera, uma coisa que é muito importante mesmo pra mim tá citando é que lá no final do Z, mais ou menos naquela época ali, o Akira Toriyama tava completando cerca de 10 anos desde que ele começou a trabalhar com Dragon Ball. Então ele já estava muito cansado de tanto trabalhar. Não é à toa que a gente mesmo sabe, como ele mesmo já falou e outras pessoas também já confirmaram de que boa parte das sagas do Dragon Ball Z, seja a saga Frieza, a Cell e a Majin Buu, só foram realizadas porque ele foi obrigado pela Toei, pela Shueisha, para poder estar realizando aí. Fora Shonen Jump também aí. E esse cansaço do Akira acabou se refletindo aí no final da saga do Z, que a gente acabou tendo uma espécie de queda de qualidade aí do anime e também do mangá. E no final de tudo, após que o Z acabou, basicamente a mesma coisa aconteceu. Pediram para que o Akira Toriyama escrevesse mais histórias. Porém, dessa vez ele se recusou definitivamente de estar escrevendo mais Dragon Ball. Ele queria descansar. Então, a Toei, vendo que não tinha outra opção e que não podia obrigar o cara, decidiu fazer por ela mesma um novo Dragon Ball. E galera, a gente sabe que a Toei fazendo filme de Dragon Ball se virando sozinha nunca deu tão certo. Então as chances dessa próxima produção dar errado eram muito grandes. Fora também do curto espaço de tempo entre o final do Z e também Dragon Ball GT, com o Z tendo sido encerrado lá em 31 de janeiro de 1996. E o Dragon Ball GT teve seu primeiro episódio exibido na Fuji TV praticamente uma semana depois, em 7 de fevereiro de 96. Pois é, uma semana. E galera, o primeiro episódio já mostra algo que literalmente deixou todo mundo em choque. A única forma que a Toei viu em deixar os personagens bem mais fracos, após essa acabou que tava todo mundo no auge, foi literalmente fazer um time skip gigantesco para todo mundo ser idoso. E foi o que realmente aconteceu. Vegeta tá idoso e por algum motivo o Kuririn tá com cabelo grisalho. E o mesmo episódio ainda mostra, a gangue do Pilaf também idosa voltando para poder perturbar a vida do Goku. Eles vão lá no templo de Kami-sama, pegam as esferas do dragão que estavam todas escondidas e desejam que o Goku volte a ser criança, galera.
Pois é, Goku voltou a ser criança. E até aí tudo parecia estar normal, era só pegar as esferas do dragão, né, e fazer o Goku voltar a ser adulto. E se as esferas do dragão não se espalhassem pelo universo inteiro? Coisa que aconteceu, né, a explicação é de que as esferas do dragão estavam sendo tão usadas que começaram a dar problemas. Por isso que elas estavam escondidas no templo de Kami-sama e não espalhadas aí pelo planeta Terra como sempre foi em Dragon Ball. E um detalhe é que os nossos protagonistas, né, acabam formando um trio, o Goku, o Trunks e a Pan, eles acabaram viajando realmente por todo o espaço atrás das esferas do dragão da Terra. E tem um detalhe, se a meta era fazer o Goku voltar a ser adulto, não custava ir até Namekusei e literalmente ser tudo mais fácil de ser resolvido, deixava as esferas do dragão se lascarem fora da Terra, galera. Até porque a gente sabe o que ia acontecer com elas depois. E simplesmente esse trio principal de Dragon Ball GT não funciona pra mim. Simplesmente transformar o Goku em criança até que foi uma jogada genial. E até que não é tão ruim, até porque a gente viu um Dragon Ball Daima que não só o Goku, mas também todos os personagens foram transformados em crianças. Mas pegar um personagem ultra poderoso e transformar ele em uma criança e ainda dar as transformações pra ele, não faz sentido. No Dragon Ball clássico, o Goku não tinha transformação nenhuma a não ser o Ozaru. Poderiam fazer isso, simplesmente dar o Ozaru pro Goku e nada mais. As outras transformações ele iria conquistando ao longo do GT como se fosse a primeira vez. E isso ia melhorar e muita experiência de quem assistiu o próprio Dragon Ball GT ia fazer mais sentido. E daí nós também já temos o Trunks, galera. E não é o Trunks do futuro, é o Trunks da nossa realidade que cresceu e agora é quase adulto. Basicamente, além desse Trunks ser um fracote, ele só tá ali, né? Foi confirmado que aquele Trunks só tá ali no trio principal dos protagonistas porque ele é o único ali que consegue e sabe consertar a nave caso ela dê problema. Então, se for pra dar esse migué, não custava nada trazer a Bulma de volta. Até porque no Dragon Ball clássico, se a experiência, né, se a meta dos criadores era estar trazendo a experiência do Dragon Ball clássico de volta, não custava nada trazer a Bulma, até porque o Goku criança era ele e a Bulma, e não ele e o Trunks. Então daí, outra coisa que não tem sentido no GT. E também a gente tem no trio principal a Pan, que é a neta do Goku, como a gente sabe. Inclusive, essa Pan do Dragon Ball GT é completamente diferente da Pan que a gente viu no final do Z e no Dragon Ball Super, né, galera? É uma personagem estressante, você não tem paciência pra poder assistir o GT, e com certeza o anime seria muito melhor sem ela e principalmente aquele robozinho maldito que ela tem, cara. Chega a dar uma raiva daquela voz daquele robô. Ai, que não sei o que, não sei o que. Cala a boca, sai daqui, por favor. E cara, simplesmente não vejo motivo de estar levando uma criança de cerca de 9, 10 anos para uma viagem intergaláctica, cara. Os riscos que a Pan sofria lá eram muito grandes. Nem passando a mão por cima da cabeça dela. Mas eu tô falando em relação de que ela é uma fracote com baixo poder de luta e ainda não agrega nada da história, galera. A Pan só serviu uma vez, que foi para transformar o Ozaru Dourado, né, o Goku, no Super Saiyajin 4. Porque tirando isso, a Pan não presta mais pra nada, só traz problema e faz com que a história só encha mais linguiça, galera. Mas antes de continuar o vídeo, um recado rápido que é importante para qualquer pessoa que vive conectada hoje. É o que a gente faz praticamente tudo pela internet. Assiste streaming, joga online, entra em redes sociais, faz compras, usa apps de banco e mesmo assim muita gente navega totalmente exposta, principalmente em Wi-Fi público ou redes compartilhadas. Foi por isso que eu comecei a usar a NordVPN. A NordVPN cria uma conexão criptografada que protege seus dados contra rastreamento, ataques e até monitoramento do próprio provedor de internet. Isso significa mais privacidade e mais segurança, sem complicação. É literalmente instalar, escolher um país e pronto. Outro ponto que eu curto muito é poder acessar conteúdo de outros países, catálogos diferentes de streaming, sites bloqueados por região, tudo funciona com poucos cliques. E junto com isso entra algo que muita gente subestima: senhas. O NordPass cuida disso. Ele cria e armazena senhas fortes para todas as suas contas, de forma segura, para você não precisar repetir senha fraca em todo o site. Tudo fica protegido por criptografia e sincronizado entre os seus dispositivos. Resumindo, a NordVPN protege sua navegação e o NordPass protege as suas contas. Se você quiser testar, os links estão na descrição. Usando eles, você garante um desconto exclusivo e ainda apoia diretamente o canal, sem pagar nada a mais por causa disso. E agora sim, bora voltar pro vídeo. E pegando a primeira saga, que é a saga da viagem pelo universo, não tem tanta história pra contar, então vamos pular para a próxima saga, que é a saga do Baby. E mano, que desperdício que foi aquele. Literalmente,
O Baby é um Tuffle, ou seja, ele é um Tsufurudin. O que acontece é que os Tsufurudins, há décadas atrás, foram todos torturados e exterminados pelos Saiyajins. E o Baby foi literalmente criado, ele é uma espécie de androide, né? Que foi criado justamente para poder se vingar dos Saiyajins. E os únicos Saiyajins puros de sangue que ainda existem é o Goku e o Vegeta. E talvez os híbridos, que é o Gohan, o Goten e tchau. Tudo o que o Baby quer é basicamente torturar os Saiyajins e fazer com que eles sintam na pele tudo que os Tsufurudins que foram exterminados e torturados sentiram, cara. E mano, que motivação braba. E literalmente foi tudo jogado no lixo. O Baby, em execução, ele é um personagem totalmente desperdiçado, sendo que na prática ele poderia ter se tornado um dos melhores, se não o melhor vilão de todo Dragon Ball. Ao invés de ele capturar os Saiyajins e meio que absorver a energia deles, ou até torturar eles, ele literalmente só entra no corpo do Vegeta, acaba com o planeta Terra, bota maldade no coração de todo mundo ali, toma conta de todo mundo, e o Goku aparece com o Super Saiyajin 4 e detona tudo. E literalmente é essa saga Baby. Literalmente, mano, que decepção. E partindo para a próxima saga, nós temos a saga do Super 17. Inclusive, essa é a saga mais curta de todo o Dragon Ball GT, galera. Eu fico incrédulo vendo esses números que esse anime apresenta. Menos de 70 episódios é dó, viu? Basicamente, essa saga se resume ao Dr. Gero no inferno, junto com um cientista aleatório lá também, que inclusive foi vilão do GT e morreu. Os dois eles se juntam e constroem um Android 17 novo e mandam esse 17 para a nossa realidade, né, no planeta Terra. E esse Android 17 novo se funde com o antigo 17 da nossa realidade, aquele mesmo 17 da saga Androids. E juntos eles se tornam o Super 17. E mano, eu acho, vocês podem até me xingar. Pode ir apagando que você já tá comentando aí. Mas pra mim, esse é o design mais lindo de vilão de toda a franquia Dragon Ball. Mano, que design lindo, cara. Eu não sei o que eu vi no Super 17. Mas, nossa, que traje bonito. Que desperdício também de personagem. Além da saga não fazer sentido nenhum, cara, o Android 17 pode até ser bonito, mas como vilão ele é um bosta. Ele não tem praticamente motivação nenhuma e nada se encaixa com nada, galera. Literalmente o Goku aparece mais uma vez aí, detona o vilão e todos os guerreiros Z só servem pra apanhar mesmo. Como esse vídeo tá ficando muito longo, eu já venho logo dizendo pra vocês que eu vou estar sim fazendo a parte 2 pra poder estar analisando o restante das sagas e os personagens que ainda restam também. Mas se vocês quiserem parte 2, só com uma condição: se vocês deixarem muito like, se inscreverem no canal e apertar o sininho das notificações, porque é só assim para eu trazer a parte 2. Mas então, galera, foi isso, valeu, paz e fui!